O mínimo múltiplo comum será representado por MMC, o MMC. Por exemplo, o mínimo múltiplo comum de dois números vai ser o menor número positivo que é múltiplo simultaneamente dos dois números. Isto é, dados dois números inteiros A e B não nulos, o mínimo múltiplo comum entre A e B é o menor número inteiro positivo, que é múltiplo simultaneamente de A e B. E representamos por MMC de AB. Então, o mínimo múltiplo comum é o menor cara e que é múltiplo simultaneamente deles. Vejamos um exemplo. Calcule o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Por exemplo, aqui vou colocar os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3. Bem, vamos lá. Os múltiplos de 3 vão ser quem? Ó? Bem, eu tenho os múltiplos negativos. Por exemplo, menos 6. Menos 3 é múltiplo de 3. 0 é múltiplo de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, pontinho, pontinho, pontinho. E agora vamos ver os múltiplos de 4. Quais são os múltiplos de 4? Quais são os múltiplos de 4? Os múltiplos de 4 vêm lá de menos infinito. Por exemplo, menos 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e assim vai. Vamos ver agora os múltiplos comuns, aqueles caras que são múltiplos de 4 e de 3 e múltiplos comuns positivos. Bem, múltiplo de 4 e de 3, você vai ter então o 12, vai ser múltiplo de 4 e múltiplo de 3. Depois, múltiplo de 4 e de 3, 24, múltiplo de 4 e de 3, aqui nós vamos ter aí o 33 e o 36. Aqui também você vai ter o próximo cara que é 36. Quer dizer, ó, 12, 24, 36 e assim vai. Eu quero saber o menor deles. Ora, 12, 24, 36, 48 são múltiplos comuns de 3 e de 4. E eu quero o menor deles, quero o menor múltiplo comum. Vai ser o número positivo que vai ser o menor múltiplo comum. O menor deles é 12. O mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. O mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Mas é claro que nós não vamos resolver as questões de mínimo múltiplo comum desta maneira. Claro que não. Vamos fazer de uma outra maneira. Por exemplo, vamos resolver um exemplo. Calcule o mínimo múltiplo comum entre 16 e 18. Você lembra do ensino fundamental que a professora fazia o seguinte? Ela ensinou um primeiro método que era da seguinte maneira. Você coloca o 16 e coloca o 18. E vai decompondo esses dois números simultaneamente. Vamos decompor os dois números simultaneamente? Os dois são pares, vai por 2. 16 por 2 dá 8, 18 por 2 dá 9. Eu ainda tenho um par aqui, continua por 2. 8 por 2 dá 4, 9 por 2 não dá, eu repito.
Ainda tem um par aqui, continua por 2. 4 por 2 dá 2, 9 não dá, eu repito. E ainda tem um par aqui, continua por 2. 2 por 2 dá 1, 9 não dá, eu repito. Agora, o 9 vai por 3. Aqui dá 1, 9 por 3 dá 3. E agora o 3 vai por 3. Aqui dá 1, aqui dá 1. O mínimo múltiplo comum será o produto desses fatores primos. Então você multiplica. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 3 dá 48, vezes 3, 144. 144 é o mínimo múltiplo comum entre 16 e 18. É o menor número que é múltiplo simultaneamente de 16 e de 18. O mínimo múltiplo comum é igual a 144. É igual a 144. Esta é uma maneira de calcular o mínimo múltiplo comum. Esta maneira a gente aprendeu no ensino fundamental. Vamos treinar mais uma vez. Vamos fazer então outro exemplo. Calcule o mínimo múltiplo comum de 8, 12 e 10. Então vamos à solução. 8, 12 e 10. Vamos calcular. 8, 12 e 10. Vou decompor simultaneamente. Vamos ver. Vai por 2. 8 por 2 dá 4. 12 por 2 dá 6. E 10 por 2 dá 5. Ainda tem números pares, continua por 2. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. 5 não dá, eu repito. Ainda tem um número par aqui, continua por 2. 2 por 2 dá 1. 3 não dá, eu repito. 5 eu repito. Agora vai por 3. Aqui dá 1. 3 por 3 dá 1. Aqui não dá, eu repito. Agora vai por 5. Aqui dá 1. Aqui dá 1. Aqui dá 1. Quem será o mínimo múltiplo comum? Será o produto desses fatores primos. Então vamos multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. 24 vezes 5 dá 120. O mínimo múltiplo comum, o MMC, de 8, 12 e 10 é igual a 120. 120 é múltiplo de 8. 120 é múltiplo de 12. E 120 é múltiplo de 10. Ele é o mínimo múltiplo comum. É um múltiplo comum e é o menor deles. 120, a alternativa correta é a letra E. Letra E.